mês em que Santa Maria da Feira celebra a Festa das Fogaceiras, a Sintonia Feirense foi conhecer a história da Confraria da Fogaça da Feira. Nasceu a 15 de abril de 2002 com o propósito de divulgar e preservar este património histórico. O Castelo da Feira, símbolo máximo da identidade feirense, serve de pano de fundo para a conversa. E é neste local, que respira história, que abrimos os microfones e nos deixamos encantar pela lenda da fogaceira, escrita e dita por Francisco Pinho. Escutai, novos senhores, da fogaça apreciadores, esta lenda que vos canto. E se achardes encanto ou algum merecimento, dela dai conhecimento aos gentios e demais que a nossa terra visitem nas viagens medievais. Ide e levai mensageiros pelo mundo a pregoar esta lenda encantada, que este mundo anda perdido em mil guerras entretido. Melhor fora que essas guerras fossem para conquistar os corações das donzelas, que anseiam puras e belas, que um príncipe encantado as queira vir conquistar. E aos pares de namorados, solteiros ou já casados, que do amor se hajam enfastiado, dizei que na gruta do castelo, com juras de amor renovado, de amor puro e verdadeiro, suas almas magoadas serão de novo inundadas de amor como o primeiro. E para a lenda não terminar, vamos todos acreditar que a lenda da fogaceira de Santa Maria da Feira não é lenda, é verdadeira. A lenda, que é verdadeira, como diz o autor, abre o apetite para a conversa com Joaquim Gonçalves. O mestre da Confraria da Fogaça da Feira recua no tempo, até 1505, para contar como surge o voto ao mártir São Sebastião e a tradição que ainda hoje se realiza em território feirense. Aparece principalmente devido a uma promessa feita a São Sebastião, que terá sido em 1505, quando digo terá sido, é o registro conhecido mais antigo, 1505, presumivelmente já terá sido antes desta data, que a feira, a terra de Santa Maria foi assolada por uma peste enorme, que matou muitíssima gente, e o povo, cheio de medo, veio aos senhores do castelo, aos condes do castelo, para que fizessem alguma coisa. Prometeram a São Sebastião, os condes da feira, porque eram devotos de São Sebastião, prometeram a São Sebastião a entrega de 3 pães doces de farinha de trigo, como se a peste fosse ultrapassada. Esses 3 pães doces que teriam, contextualizando a época, a farinha de trigo não ia para a mesa de todas as pessoas, a canela não ia para a mesa de todas as pessoas, o açúcar não ia para a mesa de todas as pessoas, só pessoas abastadas. E os condes, ao oferecer 3 fogaças de um alqueire cada, mostraram logo ali que era um pão rico, doce, um pão rico, que queriam oferecer a São Sebastião e daí livrar a peste. Na altura, o pão era benzido e era distribuído como forma de curar todas as maleitas que existiam. E, portanto, era distribuído como pão abençoado por todas as personalidades, todas as pessoas que estavam doentes, no fim e ao cabo. Com o evoluir dos tempos, passou a ser distribuído pelas pessoas que estavam presas, as pessoas que tinham mais dificuldades, portanto, não só as que estavam doentes fisicamente, mas se calhar também as psicologicamente e alguma maleita social. E neste momento as 3 fogaças continuam a ser feitas, essa promessa, são distribuídas às 3 entidades que superintendem o Conselho da Feira, ao nível militar, ao nível religioso e ao nível civil, ao nível político. Portanto, é distribuído. Houve uma altura que
esta promessa não foi cumprida. Ali por volta da altura do cerco do Porto, dos absolutistas e portanto, dessa altura que houve ali um cerco no Porto, houve aqui uma paragem desta promessa, e o que aconteceu é que a peste voltou outra vez, começou a entrar pela zona norte do Porto. Coincidência ou não, o facto é que neste momento, a partir daí começou-se a fazer outra vez a festa das fogaceiras, e a peste voltou no ano passado. A confraria nasceria muitos anos depois, a 15 de abril de 2002, por um punhado de pessoas, entre elas Fernando Peça, que juraram proteger e divulgar a fogaça da feira. A confraria nasceu devido aos interesses e aos gostos de várias personalidades. Uma delas, e a principal, foi o saudoso Fernando Peça, que era um apaixonado pela fogaça da feira, e desde logo lançou o repto a algumas pessoas aqui da feira para criar uma confraria. E pronto, a partir daí começou-se a desenvolver todo este trabalho, e criou-se a Confraria da Fogaça da Feira para defender a genuinidade da fogaça, não só isso, mas também toda a sua história, todo o que envolve da história e do bem fazer a fogaça. Mesmo com a pandemia, o voto ao mártir São Sebastião volta a cumprir-se este ano numa cerimónia restrita e singela. Joaquim Gonçalves salienta que, com crença ou não, a verdade é que por esta altura não falta quem ofereça fogaças, e é o sentimento de partilha, parte da identidade feirense, que motiva este gesto. Isto de nós oferecermos, dos feirenses oferecerem a São Sebastião uma fogaça, em forma de promessa, em forma de voto, o facto é que os feirenses, do modo geral, crentes e não crentes, nesta altura do ano, é a altura em que costumam levar para os seus empregos, para os seus amigos, oferecem uma fogaça. E esta partilha da fogaça, isto que a fogaça representa, de partilhar uma história, mas também a partilhar um voto de espero que estejas bem, cada vez mais tem mais sentido, porque falta de abraços, falta de afetos, e esta partilha da fogaça cada vez tem mais sentido, e os feirenses, do modo geral, oferecem. Não sabe, muitos se calhar não sabem porquê, porque é tradição, mas eu acredito que tenha a ver com esta vontade que os feirenses têm de partilhar, de dar um bocadinho deste pão doce, que poderá ser ou não abençoado, mas que tem voto que promete, desta promessa da São Sebastião, de que tudo esteja bem com os outros e com as famílias. Voltamos a olhar para a Confraria da Fogaça da Feira. Joaquim Gonçalves tornou-se confrade em 2012 e, apesar do seu percurso profissional nada ter a ver com história, a verdade é que, com a entrada na confraria, nasceu o gosto pelo passado das gentes e do concelho de Santa Maria da Feira. Primeiro a gente estranha, mas depois entranha-se, e a partir daí, pronto, a gente começa a gostar, e começa a gostar mais de história. E eu agora digo que a fogaça é um bocadinho de história, que se chama fogaça, portanto tudo que está por trás da fogaça tem uma história toda que é importante a gente conhecer, e à medida que conhece ainda quer saber mais. Este ano, a confraria celebraria o seu 20º capítulo em janeiro. Trata-se do ponto alto das confrarias, como explica Joaquim Gonçalves. Atendendo ao contexto pandémico, o capítulo foi adiado no tempo e espera por dias melhores que permitam o convívio e a segurança dos participantes. Os capítulos são a festa maior de cada confraria, é aquilo onde se juntam, onde há a entrada de novos membros e onde se convida as outras confrarias a estarem presentes. Quando há esse capítulo, que normalmente é feito aqui no castelo, neste salão, nós o que fazemos é a entrada de mais pessoas para a confraria, e automaticamente convidar as outras confrarias a estarem presentes. Além do capítulo, são várias as atividades que marcam o ano dos confrades. A participação na viagem medieval, a ação Fogaça com Palavras ou até o ensino da confecção da fogaça em escolas fazem parte do plano de atividades. O objetivo é sempre o mesmo: divulgar e preservar a fogaça da feira. Nós aqui em Santa Maria da Feira o que fazemos é não só o nosso capítulo, que é nesta altura do ano,
E o que fazemos mais são toda uma quantidade de iniciativas para as outras confrarias, nomeadamente na participação da viagem medieval, em que fazemos sempre uma recepção, uma visita guiada aos espaços da viagem medieval, como há outros eventos, e depois internamente fazemos uma série de iniciativas que têm a ver com a divulgação não só da Fogaça da Feira, como das personalidades da feira. Temos feito um jantar Fogaça com Palavras, por exemplo, que tem a ver com, se por um lado ouvirmos falar de alguém da feira que tem o seu nome numa rua e que foi uma personalidade e que teve algum interesse e sabemos mais sobre essa personalidade, por outro lado, quando vamos a um restaurante, e isto já tem sido feito há 4, 5 anos, lançar um repto ao restaurante para nos fazer qualquer coisa com Fogaça, isto para tentar introduzir na carta do restaurante uma entrada, uma sobremesa, um prato com Fogaça, onde tudo isto se mistura, estes sabores todos se misturam. O facto é que chegámos a esta altura e há muitos, e não fomos só nós que fazemos isto, este incutir da Fogaça nos restaurantes, tem havido outras entidades a fazê-lo. O facto é que agora praticamente todos os restaurantes têm na sua carta uma emenda e a Fogaça, e isto é uma forma subtil, mas eficaz de divulgarmos a Fogaça, e a Fogaça é efetiva. Dá uns tempos esta parte, porque a confraria também neste momento continua a ser, e tem sido e está a ser representada no agrupamento de produtores de Fogaça por um membro da confraria. Foi feito um trabalho de certificação da Fogaça, tentarmos que a Fogaça tenha os critérios mínimos para ser certificada e considerada, e esse trabalho é um trabalho que já está certificado como IGP por Bruxelas, mas que é preciso ainda fazer um trabalho contínuo de algum cuidado. Nós temos feito e vamos fazendo uma divulgação nas escolas do primeiro ciclo, e sem ser das escolas do primeiro ciclo, também nas escolas, sobre a Fogaça, sobre a história da Fogaça, onde os miúdos, vamos com produtores, onde as crianças vão aprender também a fazer Fogaça, onde põem eventualmente a mão na massa, ou punham eventualmente a mão na massa, agora as coisas estão paradas um bocadinho, mas fazíamos essa divulgação ao nível das escolas primárias durante o ano. Nós editámos também uma newsletter sobre as nossas atividades, não tem uma periodicidade constante, mas vamos editando ou em papel ou online e portanto, divulgamos onde tem tudo que nós fazemos durante o ano. Nós temos sempre uma ida chamada Viagem à Lampreia, onde vamos comer lampreia e onde aproveitamos essa viagem para fazer não só o degustar a lampreia, mas também aproveitar para conhecer localmente o local onde vamos. Pode ser nesse mesmo local. Eu estou-me a lembrar que fomos visitar aqui o Porto, a Sé, ou fomos visitar o Paço Episcopal, ou fomos visitar a Igreja de São Francisco. Fomos visitar isso e depois é que fomos à Lampreia. Quer dizer, temos sempre uma visita interessante com guia a qualquer parte da cidade ou de outros locais onde a gente vai. Falamos de Fogaça, mas falta saber como se confecciona. Chamamos para a conversa Paula Castro, confrade desde 2017, que explica a arte da confecção e quais os melhores companheiros para acompanhar este pão doce e suave. A Fogaça é um pão doce que leva farinha, ovos, limão e canela. Ela é enrolada, depois tem aqueles processos todos de ir ao forno. Antigamente o que eles faziam era pôr uma folha de couve, por baixo da fogaça para não queimar. Faziam-se umas cintas à volta
para quando ela era cortada, as tais que simboliza as 4 torres do castelo e as chamadas na gíria popular das maminhas, fazia-se uns sutiãs para elas não ficarem demasiado abertas e terem a postura direitinhas. E então, agora, depois delas cozidas, a fogaça não se corta à faca, precisamente porque quando ela está enrolada, a fogaça ao cortar à faca, ela desmancha-se, ela fica completamente, fica despedaçada. Então, ao tirar à mão, ou comer-se a fogaça à mão, a fogaça tem outro sabor e é muito mais gostoso de se comer. Nós, na brincadeira e juntos com os outros confrades, muitas vezes dizemos que a fogaça tem 2 maridos. Primeiro o queijo e depois o vinho do Porto. Faz um casamento perfeito. E quando nós comemos a fogaça com o queijo e bebemos com o vinho do Porto, no tirar a fogaça, no descascar, rasgar a fogaça, temos a tal partilha. E é isso que a fogaça, depois começamos a amar a fogaça, porque não é só o gosto que ela tem, mas também gostamos desta partilha. Dentro da confraria há diferentes hierarquias. Joaquim Gonçalves guia-nos pelas denominações e remata, no fim, que na confraria da Fogaça da Feira, constituída por cerca de 130 membros, não há doutores ou engenheiros. Todos os confrades estão em pé de igualdade. Toda a gente que entra na confraria são os confrades e, portanto, estamos todos em pé de igualdade. Conforme as funções que ocupam vão tendo nomes diferentes e cargos diferentes, naturalmente. Todos os nomes que nós usamos são nomes que têm a ver com a Idade Média, por isso o nosso traje assim mais ligado à Idade Média. Depois, dentro das nossas funções, há 2 tipos de níveis. Os miríficos, que são as personalidades que de alguma forma se distinguiram na confraria por serem excepcionais, por terem feito um trabalho diferente na confraria. Há os beneméritos, que são os que nós lhes chamamos leonis, que têm a ver são as pessoas que de alguma forma contribuíram para a confraria, ou financeiramente, ou por outro meio, e depois todos os confrades, que, de acordo com as suas funções, têm níveis têm fitas diferentes no chapéu. Este castanho mais claro toda a gente tem, o castanho mais escuro tem a ver com a direção, são pessoas que estão na direção, e variam um bocadinho de funções e de cor conforme se são do Conselho Fiscal, se são da Assembleia Geral ou se são da mestrança, ou seja, da direção. Quando deixam as funções, são chamados cavaleiros, ou seja, pertencer aos órgãos sociais da confraria e mais nada. Na confraria, e estatutariamente está assim dito, ninguém é doutor, ninguém é engenheiro, ninguém é nada. São confrades, todos, independentemente do seu grau académico, das suas funções políticas e sociais que tenham. O traje da confraria da Fogaça da Feira é constituído por uma capa de inspiração quinhentista. O uso de brocado dá-lhe um toque de nobreza e distinção, concedendo-lhe ao mesmo tempo a sua imponência protocolar. O gorro, inspirado nas formas da fogaça, é o complemento-chave desta indumentária. As insígnias têm a forma de escudo, com o brasão dos Pereiras em corte vertical na metade esquerda. No quartel inferior direito, o castelo, símbolo da terra de Santa Maria. Já no quartel superior direito, o forno e, em movimento giratório, a fogaça, que simboliza a partilha por todos. Em tempos de pandemia, a atividade da Confraria da Fogaça foi limitada, mas isso não impede que se projete o futuro. Há uma sede em Fornos para pôr a funcionar e projetos na mira pensados por quem quer levar mais além a Fogaça da Feira. Nós temos uma sede que nos foi cedida e temos que a trabalhar nela e arranjar e pô-la a funcionar. Os projetos, vamos ver, é difícil falar de projetos nestas situações, porque a gente pode projetar muito e vai projetar
nós quando projetamos este marco, que não era um capítulo, era um marcar do Dia das Fogaceiras, com um momento musical, um momento de uma comunicação, de uma palestra sobre o tema. Sabíamos que podíamos cancelá-lo a qualquer hora e foi o que aconteceu, portanto temos que andar devagar, ver o que é possível fazer, portanto daqui a 2 meses vamos ter a nossa Assembleia Geral e vamos perspectivar isso já depois para uma forma melhor, vamos ver o que vai acontecer. Acho que temos imenso para poder evoluir. Temos tido ideias novas, projetos novos que ainda não pudemos realizar, mas acredito que a confraria tem pernas para evoluir e venham pessoas também novas para dar ideias novas, porque isto é tudo um movimento, as pessoas vão evoluindo e vamos tendo ideias novas e a confraria precisa de pessoas novas para evoluir. Desde 2002 até ao presente, a Confraria da Fogaça da Feira tem conseguido catapultar o nome do concelho e deste património gastronómico além fronteiras. Elizabeth Pinho, confrade desde 2009, acredita que a confraria se tornou numa das instituições mais emblemáticas do concelho. Acho que a Confraria da Fogaça se tornou, ao longo do tempo, uma das instituições mais emblemáticas e meritórias do Concelho da Feira, porque divulga um elemento gastronómico único que simboliza a cultura e a identidade do Concelho da Feira. Portanto, tem a ver com o castelo, com os condes do castelo e o voto a São Sebastião, e representa essa identidade feirense. A pandemia colocou um travão na atividade da confraria. Guardam-se as memórias dos tempos de convívio e de entrega à valorização da fogaça da feira. Elizabeth Pinho resume, em poucas palavras, o que significa ser confrade. É um espaço de comunhão da feira, que se reúne à volta do elemento simbólico que é a fogaça, com tudo o que ela significa, e que nos congrega e que nos dá uma identidade particular. A viagem pela história da Confraria da Fogaça da Feira está prestes a terminar e finalizamos como começamos. Abrimos os microfones, pedimos silêncio e ouvimos, com encanto, mais uma lenda pela voz de Francisco Pinho. Dizem que no castelo de Feira, em tempos que já lá vão, os nobres comiam fogaça e o povo comia pão, sofrendo vida amargada com tão vil situação. Conta a lenda, e o povo crê, que na aldeia de Fornos, que do castelo se vê, vivia uma linda fogaceira, que em noites de luar ao castelo ia levar fogaças e frescos queijos, que misturados com beijos satisfaziam desejos de quem morria de amar. E que o rei, entusiasmado, com tais prendas enfeitiçado, com ela veio a casar. No dia do casamento houve um banquete real e o povo, muito animado, com os nobres misturado, veio para a rua bailar. Comeu-se fogaças com queijo, bem regados com sangria, e dançaram-se loucos folguedos do raiar ao fim do dia. Mas o rei partiu para a guerra, a Moirama combater, para não mais voltar à terra sem ninguém ver morrer. A rainha, entristecida, numa gruta se isolava, rezando pelo seu amado, pedia a Deus e chorava. E em noites de nevoeiro, sonhava alucinada ver o rei a combater, temendo que o seu amado, por muitos mouros cercado, por uma lança envenenada, pudesse vir a morrer. Mas em noites de lua cheia, quentes do luar de agosto, quando o desejo apertava, pelo castelo vagueava com um cesto de fogaças e queijos, sonhando matar desejos que a saudade despertava. E cantarolava: meu amor partiu para a guerra, Deus o salve, Deus o guarde, Deus o traga com saúde,
Ai meu Deus, que se faz tarde. Entretanto, a seu lado, uma voz cansada respondeu: foi para a guerra combater, da guerra volto cansado, agora quero viver para sempre a teu lado. E os dois, abraçados e felizes, seguiam cantando: o amor que tu me tens é tão forte como o meu, um amor assim tão grande vai conosco até ao céu. Um amor assim tão grande vai conosco até ao céu. Esta lenda, tão bonita, ainda hoje é verdadeira, pois o povo ainda acredita que no Castelo da Feira há uma moira encantada numa gruta escondida, onde pares de namorados fazem juras enlaçados de amor para toda a vida. Aguardando pelo tempo que permita o convívio, a Confraria da Fogaça da Feira promete continuar a preservar e divulgar o pão doce de terras de Santa Maria.